Nós temos hoje aqui conosco, mais uma vez, o querido amigo, professor Paulo Araújo Duarte, que é astrônomo, ex-professor de Geociências da Universidade Federal de Santa Catarina e também ex-diretor do Planetário, e ninguém melhor do que ele para falar sobre o Ano Internacional da Ufologia. Da ufologia, olha só, da astronomia, está na cabeça. Vocês todos sabem que esse é o Ano Internacional da Astronomia e nós deixamos aqui para o meio do ano, assim, para que todo mundo pudesse ter oportunidade de ler a respeito e se acostumar com o fato, com esse festejo, vamos dizer, com essa comemoração, e de Galileu Galilei também, que nós vamos falar agora com o professor Paulo. Boa noite, professor. Você está bom? Uma boa noite. Meus cumprimentos a você, a todos que estão nos vendo neste momento. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Sempre é um prazer recebê-lo. E nós estamos aqui à disposição para conversarmos um pouquinho a respeito do Ano Internacional da Astronomia. Uma coisa que eu sempre admirei em você, Paulo, você, apesar de um cientista, né, e você promovia as reuniões lá naquele passado lá na Universidade Federal, o professor Paulo é um holista. Podemos dizer que é um holista no seguinte aspecto: você sempre permitiu-se em ver todos os ângulos de um fato, né? E para poder deduzir melhor. Isso não quer dizer que concordasse com aquilo, mas você sempre foi aberto e muito pé no chão. Lembro-me também que aquele caso dos paraquedas, dos sinais, né? Exatamente. Então isso que é bacana no que você sempre fez. E vamos falar então, depois de enaltecer esse seu lado de pesquisador sério, idôneo, e mais aberto, com a mente aberta, porque tem cientistas que têm a mente fechada, eles usam aquela viseira e não saem daquilo de jeito nenhum. Isso prejudica até o próprio aprendizado. Eu acredito que a verdadeira ciência se faz respeitando as opiniões, inclusive a opinião contrária, porque a partir do momento em que cientistas se sentam a uma mesa e todos eles pensam da mesma forma, todos eles pensam na mesma direção, na mesma linha, então não há oportunidade para mudar se alguma coisa estiver errada. Com certeza. Entende? Então aí a coisa acaba virando o quê? Essa discussão, essa mesa, acaba virando fé, religião. Nada contra as religiões, né? Mas a religião é baseada na fé e a ciência não pode. Entende? Então há necessidade sim de uma cabeça aberta, há necessidade de ouvir até mesmo opiniões contrárias. Não é? Porque é assim que a ciência vai avançar, é assim que o conhecimento vai avançar. Se todos pensarem da mesma forma, não há razão para discussão e não há razão para avanço nenhum. E nem haverá avanço nenhum. Antes da gente entrar no tema, já que você abordou isso, na história do mundo, na história das coisas, a gente percebe, já falamos aqui em outro programa, uma certa resistência dos próprios historiadores em mudar algum fato novo. Quer dizer, descobre-se um fato novo, eles preferem omitir ou desmenti-lo para sustentar a história. Na ciência, na astronomia, acontece isso também, professor? Acontece, sim. Acontece. Há cientistas em todos os campos do conhecimento humano, mas, digamos, no caso da ciência, há cientistas também que não querem mudar o status quo, digamos assim, né? O status do momento, da coisa no momento, né? Porque isso aí gera discussão, isso aí gera trabalho, talvez até também gere alguma perda, né? De um projeto, de um dinheiro, de um financiamento ou coisa desse tipo, entende? Então manter o status quo, isso aí é importante para muita gente. Por essa razão, às vezes, cientistas entram numa linha tal de pesquisa que acaba aquilo se tornando um nicho próprio dele. Entendo. Entende? Não há mais discussão com ninguém. O meu caminho é esse aqui, o meu nicho é esse, e aqui é que eu vou viver. Não aceitamos nada que mude isso. Sim, exatamente. Até porque, se mudar, poderá haver perdas, né? Infelizmente é assim. Professor,
Ano Internacional da Astronomia. Por que instituiu-se isso? E se fala tanto e se instituiu esse ano, o Ano Internacional da Ufologia, 2009? Até não se fala tanto, deveria-se até falar mais, não é? Mas o Ano Internacional da Astronomia foi estabelecido pela ONU, a Organização das Nações Unidas, em função de um trabalho e de uma proposta feita por uma comissão italiana. Galileu Galilei era italiano e o Ano Internacional da Astronomia é uma homenagem a Galileu Galilei. Então essa comissão italiana fez um trabalho, fez uma boa proposta e entregou à ONU, e a ONU aceitou estabelecer o ano, este ano de 2009, como o Ano Internacional da Astronomia, para trazer à tona conhecimentos e feitos, não é, gerados por Galileu Galilei. O senhor podia exemplificar algum, por exemplo? O que está em foco foco principal nesse Ano Internacional da Astronomia? O principal, até se o nosso companheiro lá da técnica quisesse colocar já algum slide, poderia colocar o primeiro. Pode pôr o primeiro aí para nós, por favor? Este aí é o logotipo do Ano Internacional da Astronomia, o logotipo oficial, e tem duas entidades que estão trabalhando em cima disso, que é a Unesco e a União Astronômica Internacional. Sim. Né? E o lema está escrito ali, o universo para você descobrir. O universo para você descobrir, tá certo? Muito bom. O próximo slide, então, está ali. É homenagem a Galileu Galilei. Ao lado eu coloquei uma homenagem, uma imagem de alguém olhando o céu. Sim, lá no telescópio. Porque aí é que estaria, digamos, a principal razão da homenagem a Galileu Galilei. O Galileu não foi o criador da luneta, mas o inventor da luneta, porque ela já existia na Europa, para fins de observação terrestre, na navegação, por exemplo. Muito usada na navegação, sim. E inclusive até nos teatros. Alguns teatros europeus enormes, você via que algumas pessoas ficavam lá com um pequeno binóculo, uma pequena lunetinha. Isso sim. Olhando o palco, olhando os atores. Era inclusive até não só uma necessidade de alguns que ficavam um pouco mais longe, para ver mais de perto as coisas, né, que se passavam lá no palco, mas também até uma questão de status. Digamos claro. Assim, né, ter uma lunetinha, um binóculo, olhar, pendurar e tal, olhar, e isso era até uma questão de status também na época. Mas o que fez Galileu? Galileu pegou este objeto, ele não tinha nem visto assim exatamente a luneta, ele não tinha visto um aparelho, houve apenas a descrição para ele, e diante da descrição, e por conhecimentos que Galileu tinha de ótica, entende, de uma série de coisas na física, que ele deu grandes contribuições à física também, ele construiu uma luneta para ele e fez o quê? Dirigiu para o céu e passou a descobrir coisas no céu, na Lua, no Sol, os planetas, que começaram a perturbar o conhecimento de universo até então. Porque o universo até então conhecido era o universo de Aristóteles. Tem razão, entende? Isso. Inclusive até antes mesmo de a gente inserir Galileu nessa conversa toda, nós precisamos entender o contexto que se passava na Europa, político, social, econômico, e o contexto também das ideias de Aristóteles, que afinal de contas foi um grande filósofo, mas foi também um cientista. Aristóteles tinha uma academia, tipo de uma universidade. Ele foi discípulo de Platão, que por sua vez foi discípulo de Sócrates. Sim. Aristóteles tinha laboratório na sua academia. Aristóteles chegou a fazer dissecação de animais, estudos de plantas, classificação de insetos, de pássaros, plantas.
Então, ele era geocentrista, né, ou não? O Aristóteles? Ele considerava a Terra no centro do universo. Aí é que está a grande questão. Perfeito. Entende? Porque Aristóteles entrou assim por muitos ramos do conhecimento humano. A biologia, a física, a matemática, a astronomia, até na psicologia ele fez estudos da mente, entende? Então Aristóteles influenciou assim todo mundo com as suas ideias por uns 2000 anos, digamos. Entende? Foi então verdade. era uma coisa muito forte. E a concepção que Aristóteles tinha de universo era a seguinte: a Terra eram os 4 elementos básicos, né? A terra, a água, o fogo e o ar. Então, a Terra no centro do mundo, no centro do universo. Depois, então, uma esfera envolvendo a Terra, que seria da água, uma outra do ar e uma outra do fogo. Esses 4 componentes, terra, água, ar, fogo, eram o mundo que ele chamava sublunar. Quer dizer, era um mundo que estava abaixo da Lua. Sim. Depois da Lua, então, tinha um 5º elemento, a quintessência, que se dizia. Isso. Puxa. O éter, a essência que era incorruptível, onde estariam todos os astros. A Lua, o Sol, as estrelas, tudo estaria ali. Dali para diante não tinha mais nada. Então, abaixo da Lua era o mundo corruptível, era o mundo das mudanças. A água muda, o fogo muda, o ar muda, a terra muda. Esse era o mundo que nós habitávamos. Entendeu? Agora, o mundo perfeito era aquele da esfera externa que envolvia tudo, que era a esfera da quintessência. Ora, isso foi um mundo, assim, um universo, foi uma ideia que coube perfeitamente na Idade Média para a religião cristã. Sem dúvida. Judaica e depois, Sem então, dúvida. a cristã. Por quê? Aí vem o pensamento cristão. Nós, seres humanos, fomos colocados por Deus num mundo corruptível, o mundo das mudanças. Cheio de pecados. Cheio de pecados, cheio de problemas, para nós nos redimirmos desse pecado, desses pecados, dessa imperfeição, e almejarmos chegar no mundo da quintessência, que seria, em síntese, o quê? O céu, o paraíso. Paraíso, o céu, exatamente. o mundo incorruptível. Lá tudo perfeito, tudo bom, tudo certo. Quer dizer, então, essa ideia de céu como o mundo a ser atingido depois da nossa vida terrestre já é uma coisa que já vem lá de Aristóteles. Bem antigo. Os gregos, né? Culpa dos gregos. Né? É culpa dos gregos, tá vendo? Culpa sua. Então, isso cobre perfeitamente para a religião cristã na época, esse tipo de universo. Então, era o universo que se dizia geocêntrico. A Terra no centro e o resto tudo em volta da Terra, girando em volta da Terra. Entende? Ora, quando Galileu dirigiu a sua luneta para o céu, começou a descobrir algumas coisas que foram desmontando um pouco esse universo aristotélico. Com certeza. Consequentemente, o universo que o Vaticano impunha. A religião católica impunha durante a Idade Média. Aquilo ali é que era o verdadeiro, aquele é que era o universo verdadeiro. Não vamos mexer nele. Ok? Inclusive, até se passar o próximo slide, nós vamos ver a luneta que Galileu construiu, quer dizer, um dos modelos, né, que ele fez e que está, inclusive, no instituto, no Museu de História da Ciência em Florença, na Itália. Na Itália, sim. Isso aí está lá no museu. Ora, Galileu aperfeiçoou aquela luneta que era utilizada para fins terrestres, ele não foi o inventor, ele utilizou com fins astronômicos. Inclusive, até existem autores que dizem
que um inglês e um alemão, que eu não estou lembrado agora o nome, já teriam antes de Galileu feito esse tipo de trabalho, ou seja, fazer estudos astronômicos. Mas não ousaram Mas mexer. não ousaram Sim. ir à frente, entende? Tanto é que eles não são conhecidos e eu até não me recordo muito bem o nome deles. Mas Galileu, sim, Galileu investiu uma coisa. Até há autores também que dizem o seguinte, que é uma certa inocência nossa pensarmos que Galileu foi um mártir do catolicismo na Idade Média. Porque, na verdade, o que a Igreja Cristã na época falava, até não defendia de um modo muito ferrenho o mundo geocêntrico, não. Havia o geocentrismo, mas havia também o mundo heliocêntrico, ou seja, o Sol no centro, sim, que teria sido formulado por Copérnico, polonês, isso. Copérnico em 1500 e pouco. Mas Galileu, sim, Galileu investia contra este mundo aristotélico, consequentemente contra aquilo que o catolicismo pregava. Os interesses, entende? Aí ele começou a incomodar, entende? Começou a incomodar o clero, entende? Então, e o Galileu era temperamental. Assim como o pai dele também. O pai dele não era astrônomo, era músico e fez grandes estudos dentro da música, inclusive a matemática da música. Ele era alaudista, ele tocava alaúde, aquele instrumento de cordas assim abaulado. Sim, sim. Galileu também tocava. Mas ele era muito polêmico, o pai do Galileu. A mesma coisa o Galileu, não é? Era muito polêmico, defendia as suas ideias de um modo muito ferrenho. Era irônico também, era irônico em muitos momentos. Então, o que acontece? Galileu começou a investir nessa ideia do mundo heliocêntrico e começou a descobrir coisas que ajudavam na ideia do mundo heliocêntrico, como, por exemplo, desmontar o mundo aristotélico. Eu vou lhe dar uns exemplos. Galileu verificou que a Lua, se eu não me engano, até nós temos uma imagem seguinte, ele verificou que a Lua... não, esse aí é o telescópio Hubble, tudo bem. Mas o Galileu verificou que a Lua tinha relevo. Até então, a igreja dizia que aquele era um mundo incorruptível, ou seja, não tinha mudanças, não podia ter relevo. Ali era tudo certo, tudo liso, tudo bonitinho, uma esfera perfeita. Assim como o Sol também. O que fez Galileu? Botou a sua luneta e descobriu, ali está, relevo da Lua. A imagem está mostrando o relevo feito neste ano por uma sonda que chegou lá na Lua, que é uma sonda japonesa. Isso, eu li sobre isso. Né? Aí, o relevo na Lua. Ora, a igreja entrou em polvorosa, mas como? Aquele lá é um mundo incorruptível, um mundo que está no éter, na quinta essência, não pode, não tem. Galileu descobriu que o Sol tinha manchas, as famosas manchas solares que, não é? Que é um efeito da própria energia, o eletromagnetismo do Sol e tal, que gera umas manchas escuras na sua superfície. E mais, ele descobriu também que uma dessas manchas, por exemplo, ela estava se deslocando, dia a dia ela estava fora de posição. Aí ele deduziu o quê? O Sol se movimenta, o Sol tem rotação. Perfeito. Inclusive, observando essa mesma mancha, quando ela passou depois, então, por trás do Sol e retornou no outro lado, ele chegou, inclusive, a fazer um cálculo da rotação que o Sol tem, mais ou menos 25 dias na região equatorial do Sol. Ora, isso começou a causar problemas. Por quê? Porque o Sol era incorruptível, o Sol não poderia ter mancha, o Sol estava no éter, na quinta essência, não poderia ter mancha, não poderia ser uma coisa manchada.
Outra coisa que Galileu descobriu também, que foi muito importante, ele descobriu que os planetas Mercúrio e Vênus têm fases, assim como tem a Lua. Só que a Lua girando em volta da Terra, as fases, por exemplo, de cheia, não é? A nova, não é? A minguante e crescente, no caso crescente e minguante, a parte iluminada da Lua fica em lados contrários. Se num momento a parte iluminada fica no lado esquerdo, no outro momento fica no lado direito, a parte iluminada. Ora, então, se Vênus girasse em volta da Terra, e Mercúrio também, eles deveriam ter fases como a Lua tem, mas não, as fases eram invertidas. Aí o que Galileu deduziu? Fez um modelo, iluminou, observou, Vênus e Mercúrio, tendo fases invertidas à da Lua, eles só podem estar girando em volta do Sol. Estão entre a Terra e o Sol. Uma conclusão até que lógica, né? Lógica, exatamente. Ora, isso revolucionou a coisa. Não pode, o Sol não pode estar no centro do universo. E Galileu não está. E o Galileu escrevia coisas. Galileu, ele dava palestras também, participava de jantares, porque Galileu era um sujeito muito interessante. Ele era político. Político no sentido de ele fazer um trabalho de boa vizinhança, além do trabalho dele científico, né? Mas ele adulava, digamos assim, pessoas de bom poder aquisitivo. Né? Tanto é que quando ele descobriu, por exemplo, que Júpiter, olhando pela sua luneta, Júpiter tinha satélites em volta, ele dedicou esses 4 satélites que ele viu, ele dedicou à família Médici, da Itália, que era uma família poderosíssima, riquíssima. Ora, com isso, ele ganhava, entende? Amigos, entende? Ele ganhava amigos. Com certeza. E com isso ele postulava também ser professor da Universidade de Pisa, ser professor da Universidade de Pádua também, onde ele foi. Oferia recursos para as pesquisas, né? Oferia recursos para as pesquisas, porque eram pessoas ricas, entende? Então ele fazia esse tipo de trabalho. Então com isso, o que ele angariava? Muitos amigos, mas ao mesmo tempo muitos inimigos. Puxa. Entende? Eram muitos amigos, mas também muitos inimigos. Então, tendo a proteção dessas pessoas, uma certa posição social, um certo poder econômico na Itália, ele tinha alguns privilégios. E aí, sendo polêmico como ele era, falador como ele era, às vezes ele até podia exagerar um pouquinho, porque ele sabia que tinha alguma proteção. Entende? Então, foi mais ou menos assim um panorama que eu dou a respeito desse trabalho do Galileu. Então, Galileu utilizou essa luneta, essa primeira luneta que ele fez, em 1609. Nós estamos no ano 2009. 400 anos né, de comemoração da primeira luneta voltada para os céus e descobrindo coisas. E veja, esse foi um grande momento da astronomia, porque a luneta, que depois então passou a ser chamada de telescópio, sim, não é? Desenvolvimento. O próprio Galileu não chamou de luneta, ele deu o nome de perspicillum, um nome latino que significa mais ou menos um aparelho usado para olhar, qualquer coisa assim. Mas depois então, com o desenvolvimento de equipamentos, da ótica, das lentes e tudo mais, chegamos ali como a imagem está mostrando hoje, o telescópio Hubble, que está no espaço a mais ou menos 600 quilômetros de altura. Sensacional. Fazendo pesquisas e mais pesquisas. Então, tudo isso aí foi uma construção, quer dizer, outros começaram a fazer lunetas e a coisa foi se aperfeiçoando de tal maneira, não é? Que hoje chegamos aí ao telescópio Hubble, tem outros projetados. O Hubble foi lançado, se eu não me engano, em 1990, me parece em abril de 90.
vai funcionar até mais ou menos 2020 e depois ser desativado. Já tem um substituto dele, inclusive, já tem um substituto, já estão preparando a coisa. Ora, então a astronomia, a partir do momento da luneta do Galileu, a astronomia começou a passar por um processo de uma revolução boa, né? De muitas descobertas, e aí a gente com a possibilidade cada vez maior de penetrar as presas do universo e fazer descobertas e mais descobertas. Ela passou a ser mais científica do que religiosa, né? De crença, né? Sim. Que aí sim, acabou. Sim. Você foi pesquisando, ninguém achou Deus lá em cima, né? Exatamente. Não tinha santo nenhum, não tinha paraíso nenhum, quer dizer, hipoteticamente estamos falando, e começou a se ver que realmente é um sistema muito bem organizado, né? Exato. O universo, com galáxias, com tudo isso aí, é uma coisa fabulosa, vamos dizer assim. Eu tenho até, se você me permite, por favor, eu tenho uma colinha aqui, já que você falou nisso. Vamos lá. De uma revista jesuíta de nome América. Opa! Uma reportagem que eu li, que é do dia 30 de março de 2009. Agora, recente. Agora. Então é um texto que comenta o Ano Internacional da Astronomia. Porque, veja, além dos astrônomos profissionais, astrônomos amadores, professores das escolas, professores de geografia, de ciências, enfim, nas universidades, apesar de que nas universidades a astronomia não é muito trabalhada, até nas escolas mesmo do ensino fundamental e médio não é muito trabalhada. O que é uma pena. Mas essas pessoas estão trabalhando, mas também o Papa Bento já se manifestou a respeito do Ano Internacional da Astronomia, alguns bispos e alguns padres também já foram orientados para falar nas missas, né? Falar naquele momento em que ele faz aquela sua fala a respeito de Galileu, do Ano Internacional da Astronomia. Que bacana. Enfim, levar isso aí para a astronomia e Galileu e tudo para o grande público, né? E nessa revista eu vi um texto que eu não pude deixar de anotar. Opa, vamos lá. Não é? Fez bem. E vocês me permitem, o autor diz assim: um astrônomo de um observatório na África do Sul diz aos políticos locais: se as tensões em áreas conturbadas correrem o risco de uma escalada para a violência, não enviem as tropas, enviem os astrônomos. Opa! Pois uma consciência do nosso lugar neste incrível universo pode relativizar as nossas lutas e nos fazer viver juntos e em paz. Puxa, muito interessante. Algo muito, muito bom. Não enviem as tropas, não enviem os soldados, enviem os astrônomos, porque a partir do momento em que os astrônomos começarem a ensinar as pessoas a verem o universo, a grandeza, a grandiosidade do universo e a pequenez do ser humano neste universo. É verdade, é verdade. De repente, quem sabe até os religiosos passem a entender melhor o que seja Deus. Tem toda a razão. A gente vê quando a gente está... O fascínio que nós temos por uma noite estrelada, né? Puxa Exato. vida. E pela própria astronomia. Com certeza. É enigmática para nós, né? Algo nos chama cheio de mistérios, vamos dizer. Você não imagina, não é? Como a astronomia chama a atenção das crianças quando elas vão aos planetários, aos museus de ciência. A astronomia é uma coisa incrível. Agora, a gente não consegue entender, não é? O porquê as escolas trabalham tão pouco a astronomia. Mas voltando aqui a esse texto, então veja que é muito interessante. Não enviem as tropas, enviam os astrônomos. Quer dizer, então a proposta do Ano Internacional da Astronomia é essa. É enviar os astrônomos, levar os astrônomos, né? Que os próprios astrônomos tomem a iniciativa de chegar ao rádio, à televisão, à imprensa em geral, às escolas, para fazer esse trabalho de levar não só Galileu Galilei, mas a astronomia em geral
e outros nomes também importantes que existem na astronomia e que podem ser trabalhados. Aqui em Santa Catarina, no nosso estado, o que tem sido feito nesse ano aqui? Quais são os projetos, as atividades para se festejar e se fazer bom uso, já que é o ano inteiro de atividades, né? Exatamente. Olha, eu como estou aposentado, né, lá na universidade, então eu estou um pouco afastado dessas atividades. Sim. Tá certo? Mas consultei o nosso planetário por esses dias, e o que está sendo feito é o seguinte: em primeiro lugar, o planetário está em reformas, tanto do equipamento como do seu prédio. Sim. Entende? Então, ele está sendo adaptado para um equipamento mais moderno. Então, lá para outubro é que o planetário volta a funcionar. Tá? Mas existe um grupo de astrônomos amadores que se reúne lá no planetário. Esse grupo, juntamente com a equipe do planetário, está fazendo um trabalho relativo ao Ano Internacional da Astronomia. Então, eles têm ido a escolas. Recentemente estiveram em Lages, se eu não me engano, pegaram um frio danado, sim, mas fizeram a palestra para um grande público. Enfim, esse grupo, que é o GEA, o Grupo de Estudos de Astronomia, conheço, exatamente. Você conhece, sim, né? Eles estão fazendo esse trabalho juntamente com a equipe do planetário. Porque não tem, nós já tivemos experiência, nós fizemos coisas juntos no passado, né? É fascinante, nós fizemos uma vigília uma vez, vigília e o jeito de se falar, no mirante da Lagoa da Conceição, chegou a dar briga entre as crianças na fila, porque todo mundo queria ver o telescópio, né? Botar os olhinhos ali para ver a caixinha de joias, as constelações. É fascinante. E é isso que realmente é cultura, isso que deveria ser ensinar nas escolas, coisas que as pessoas vão se utilizar. Nós aprendemos, você foi professor, né? E vai ser sempre professor, a gente nunca deixa de ser, né? E aluno também. Exato, aluno nós somos direto, na vida inteira nós somos alunos. Mas quantas coisas inúteis nós aprendemos na escola? Inúteis, coisas que a gente é obrigado a fazer e não vamos usar nunca mais. Agora, por outro lado, é o que você está falando agora, puxa vida, se nós conhecêssemos o ecossistema, ecologia, astronomia, as coisas que vão gerar o nosso futuro, que vão garantir o nosso futuro, o futuro das nossas gerações, isso sim é um estudo que vai acrescentar e é muito empolgante, né, Paulo? Porque está tudo para ser descoberto ainda, né? Tudo para ser descoberto. Nós estamos caminhando os primeiros passos nisso tudo. Você fala uma coisa muito, muito importante, não é? Veja, não seria só, digamos, levar equipamentos, telescópios para mostrar para o pessoal, dar uma olhadinha e tudo mais, mas é orientar, né, essas pessoas com relação à importância da astronomia, o papel da astronomia na nossa vida. Não tenha nós dúvida. vivemos, nós respiramos a astronomia diariamente. Os astros influenciam-nos, a lua, a gente sabe, marés, uma série de coisas. Então não é nada de esoterismo, nós estamos falando de ciência. Não, nada de esoterismo. Não, me veja bem, não é? Estou falando de ciência. Nessa linha de pensamento, veja, se eu pergunto a hora para você agora, hora é astronomia, sim, porque a hora está relacionada com o movimento da Terra. Como é que eles viam? Antes não tinha relógio? Eles viam a hora exatamente pelos astros. Pelos astros, exatamente, não é? As estações, tudo. Sim, exato. O dia, não é? O dia está relacionado com o movimento de rotação da Terra. Isso. Não é? O ano é o movimento de translação da Terra, a Terra girando em volta do Sol. Não é? Veja, por exemplo, semana. Quer ver uma coisa interessante? Semana. A semana já é uma criação dos babilônios, coisa que vem lá de 3.500 mais ou menos antes de Cristo. Já vai longe. Já vai longe. Os babilônios consideravam um dia para cada astro, um dia da semana para cada astro, quer dizer, um dia para cada astro. Quais eram os astros conhecidos, além da Terra, é claro? Era o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno. E até Saturno, 7. 7, isso. Que são os 7 dias da semana. Então, veja, por exemplo... Sunday, por exemplo. Isso, exatamente. Do inglês, dia do sol. Do inglês, o dia do sol, Sunday. Isso. O dia do sol. A segunda-feira, no inglês,
Monday. Vem de moon. Moon, exatamente, moon, de lua. Que depois então ficou com um O apenas, né? Exato. Monday, quer dizer, o dia da lua. Isso. Saturday, o dia do Saturno. Isso, e por aí vai, né? E por aí vai, entende? Então isso tem no alemão, tem no francês, enfim, em várias línguas, italiano, etc. Entende? Então a astronomia acaba penetrando também em outras áreas. Tudo, é científico. A área da linguagem, por exemplo. Não é? Esse é o conceito de semana, que é uma coisa que já vem lá de longe. O mês, né, relacionado com a Lua, a translação da Lua em volta da Terra, né, que dá praticamente um mês, então 4 semanas daria um mês. O próprio calendário, quer dizer, nós estamos falando aqui em questão de tempo, veja bem, calendário. Calendário é um estudo fabuloso em astronomia. Também. Me fascina. Fascinante também, porque veja bem, nós vivemos um calendário, adotamos um calendário que é chamado calendário gregoriano. Por que calendário gregoriano? Porque em 1582, o Papa Gregório XIII pediu uma reforma do calendário até então vigente, que era o calendário juliano, de Júlio César, né? Porque estava havendo uma defasagem no início das estações do ano em relação ao ano civil. Quer dizer, ano civil e ano astronômico não estavam se casando muito bem. Então as estações do ano estavam meio defasadas. E ele chamou um astrônomo e foi feita uma reforma do calendário de tal maneira que o erro é muito pequeno hoje em dia. Entende? É muito pequeno. Então esse calendário vai ter validade por muitos e muitos anos. Aí então foi estabelecido o ano bissexto, Sim, chamado ano bissexto, anos, né? Cada 4 anos, acrescenta um dia, aquela coisa toda, tal, tudo para ajustar o calendário civil com o calendário astronômico. Mas aí vem uma indagação, né? Por que um papa se preocupar com o calendário? Não teria que ser coisa de cientista? Com toda certeza. E a resposta? E a resposta? Pois é, eu ia até deixar em branco, não, mas vamos responder. Vamos responder, não podemos. Veja, porque as festas religiosas tinham uma importância muito grande, um impacto muito grande, uma importância muito grande para a população. Consequentemente, uma festa que fosse feita na primavera teria que começar na época em que as flores estão vindo. Sim. Não é? Claro. Ora, então como estava havendo uma defasagem, por exemplo, da primavera, que já não estava começando mais lá em setembro, mas já estava muitos dias e semanas atrasada, então a coisa já não estava mais coincidindo, porque primavera para a religião sempre foi considerado o quê? É o momento do retorno da vida para o planeta. Exatamente. Enquanto que o outono é o contrário. O outono, então, é a morte, né? É o momento da reflexão, é uma coisa diferente. Quando as folhas caem, quando as folhas caem, a renovação. Depois, então, vem a primavera, que é a renovação da vida no planeta. Ora, então, era muito importante que as festas religiosas fossem feitas na época correta, apropriada. Então, quando o Papa... Isso já é muito antigo, inclusive, né? Porque vem dos solstícios, dos equinócios, né? Que isso aí já vem desde... Já vem... Muitos e muitos anos atrás. Muitos e muitos anos. Né? Os babilônios já faziam esse tipo de trabalho. Perfeito. E veja, os babilônios tinham há 3.000, 3.500 anos, 4.000 antes de Cristo, os babilônios já tinham um conhecimento do ano, já coisa com muita precisão. Eu acho que acabou se perdendo com o tempo, porque outros trabalhos foram feitos e novas descobertas e tal, mas ele já tinha assim um calendário muito perfeito, muito bom, pelo menos para a época, não é? Então veja, essa é a razão de o Papa Gregório, em 1582, ter promovido essa reformulação do nosso calendário civil para que as festas fossem feitas dentro da época certa. Então veja bem, nós temos Natal, por exemplo, temos a Páscoa. Sim. A Páscoa. Um é solstício e outro é equinócio. Né? Exatamente. Só que como, aí vem a astronomia novamente, só que como
as estações são invertidas nos hemisférios. Exatamente. Eu até brincava quando eu dava aula lá na universidade. Quando eu falava, por hemisfério exemplo, norte, né? Quando eu falava da Páscoa, por exemplo, e que eu dizia que a Páscoa tinha que coincidir com o início da primavera, e eu continuava a falar e deixava, e de repente, se nenhum aluno falasse, mas às vezes alguém falava, mas professor, mas como? Nós não estamos no outono? Então... Sim, mas essas coisas foram feitas no hemisfério norte. Então eles fizeram para eles, Isso. não pensando no hemisfério sul. Exatamente. Fizeram para eles. Lá é primavera. Lá é primavera. Então, a Páscoa tem que ser na época da primavera. Na primeira semana após o início da primavera, em 21 de março. Então, na primeira lua cheia, né? Na primeira lua cheia, logo depois. Então, aí, por isso que a Páscoa é uma festa móvel, porque ela depende da lua. Perfeito, isso. Mas o que é que a lua tem a ver com isso? Não é? Aí, então, veja bem, são duas coisas, a lua e a primavera. Início da primavera no hemisfério norte, em 21 de março. Primavera representa o quê? Representa a renovação da vida no planeta, ou seja, ressurreição de Cristo. Isto. Cristo que renasce, que ressurge para a vida eterna e tal. Então tem esse significado, é a nova vida no planeta Terra. Né? E por que a lua cheia? É porque a lua cheia estaria iluminando o planeta inteiro, porque a lua cheia ela vale para os dois hemisférios. Sim. Então aí nós teríamos a luz divina durante as 24 horas do dia. Ou seja, durante o dia, a luz do sol, a luz divina do sol. E à noite, a luz da lua, que reflete a luz do sol e vem para a Terra. Ou seja, às 24 horas do dia, nós estaríamos iluminados pela luz divina. Tem um significado religioso, não tem mas nem isso dúvida. é astronomia. A religião apropriou-se da astronomia para moldar as suas coisas. Dizem até que no solstício de inverno, que seria o Natal, né, que a gente festeja aqui, sim. Dizem que você perceba que o Sol, aquela questão da ressurreição astronomicamente, o Sol fica mais fraco, né, para 3 dias depois surgir com toda aquela força, né? Quando eles festejavam, eles chamavam isso de Natalis Invicti, ou seja, o Natal do Invicto, o nascimento do Invicto. Solis Invicti era do Sol, exatamente. Poxa, era o retorno do Sol para o hemisfério norte. Tanto é que a auréola dos santos, né? Aquela auréola dos santos, que está na igreja, principalmente na qual eu nasci, a ortodoxa, a representação, não seria a auréola do santo, seria a representação do sol, né? Porque o sol era o sol invictus que eles festejavam, isso aí. Agora, por que o Natal foi instituído nessa época, no final do ano? É porque nessa época os romanos faziam muitas festas fora da religião cristã, as chamadas festas pagãs. Eles, por exemplo, cultuavam a deusa Mitra. Exatamente, exatamente. O mitraísmo. O mitraísmo. Então, o Papa, na época, preocupado com isso, o que fez? Instituiu o dia 25 de dezembro como nascimento. Antes, o de São Nicolau. Perfeito. Isso, de São Nicolau, bem lembrado. São Nicolau. Mas parece que o São Nicolau não decolou. Então, o que aconteceu? Foi instituído anos depois o dia do nascimento de Cristo, porque na verdade ninguém sabe quando Cristo nasceu. Mas foi instituído o dia 25 de dezembro como o ano de nascimento de Jesus Cristo. Que assim abafaria o dia do nascimento de Jesus Cristo. Cristãs, abafaria, né, as festas pagãs, iria redirecionar, né, os pagãos para o cristianismo novamente. Exatamente. Entende? E acabou o Natal virando isso que é hoje, né, uma festa muito mais comercial, né, mas está aí o Natal. Entende? E a palavra Natal justamente vem disso, o Natalis Invicti, o Natal do Invencível, que seria o Sol. Isso, o nascimento, né? Natal, o nascimento, Natal. Quer dizer, seria o retorno dele para o hemisfério norte. Exatamente. Ora, isso é astronomia. Pura. Isso pode ser trabalhado nas escolas, isso pode ser explicado, calendários. Quer dizer, então, o que eu quero dizer com isso tudo é que nós respiramos astronomia o dia inteiro.
Mas não estamos nos apercebendo disso. Por quê? Porque as escolas estão mais preocupadas em ensinar o aluno para se preparar para os Enems da vida, para os vestibulares. Foi o que eu disse. Criança tem que ser preparada para a vida. E a vida não é só Enem e nem vestibular. A vida é uma coisa muito mais ampla. E a astronomia faz parte dessa vida nossa diária. Isso precisaria ser mostrado. Nós temos influência total da nossa vida. Exato. Uma outra coisa, por exemplo, fala-se tanto hoje em poluição, não é? Ambiental. Poluição ambiental. Veja bem, ambiental vem de ambiente. Ambiente, não é? O que nos rodeia, o que rodeia o ser humano, né? Mas só que nós acabamos nos esquecendo, nós estamos olhando tanto aqui para baixo, para a Terra, há um egocentrismo tão grande que nós estamos nos esquecendo de olhar lá para cima. E lá em cima, hoje nós temos uma quantidade enorme, milhares e milhares de cacos, de pedaços. Não tenha dúvida, o lixo espacial? O lixo espacial. Que já é uma preocupação hoje também da ONU. Muito grande, exatamente. São milhares de pedaços. Que aquilo um dia vai cair. E já caiu. Aqui no Brasil nós tivemos, se eu não me engano, foi o ano passado, caiu no interior, não me lembro bem se foi Goiás, uma coisa assim, caiu um pedaço de um objeto. Perfeito. Entendeu? É isso aí, Goiás. Em fevereiro desse ano, agora, de 2009, 2 satélites se esbarraram lá em cima. Foi. Um estadunidense e outro russo. Se esbarraram. Entendeu? Não foi nada de guerra, não, conflito, não, foi algum erro de alguém, alguma coisa. Mas é muita coisa lá em cima, realmente? Quando 2 objetos lá em cima se esbarram, eles acabam gerando pedacinhos pequenos. E um pedacinho pequeno do tamanho de um parafuso é capaz de dar um problema enorme. Numa nave. Com certeza, entende? Com certeza. Que esteja aí com os astronautas aí em volta. E já houve caso desse. De uma dessas espaçonaves com um astronauta ter sido atingida por um desses cacos. Entende? É um perigo, realmente. Então hoje nós temos, isso acabou gerando o quê? Uma outra área dentro do chamado direito internacional, que é essa questão do direito aeroespacial, que aliás já existe desde o desenvolvimento da aviação, o direito aeroespacial existe. Mas agora isso poderia ser também trabalhado nas escolas na questão da poluição, não é? E ser mostrado um pouco, levar alguém da área do direito, por exemplo, para as escolas, para falar sobre o direito internacional, para falar sobre o direito aeroespacial. Porque se um negócio desse cai numa cidade, se mata alguém, quem é o responsável por isso? A densidade demográfica está crescendo, né? Não, exato, e pode cair lá no interior do Goiás, no ano passado. Certo, são 3/4 água, mas... Sim, claro, mas como caiu no interior do Goiás, grande. Numa fazenda... poderia ter caído em cima da casa que ficava ali pelas proximidades do dono da fazenda. Claro que sim, claro que sim. Não é? Claro. Então, quem vai pagar por isso? Quem é o responsável por isso? Isso é uma outra área que a astronomia puxa também, que é o direito aeroespacial. Então, tá vendo? Tudo isso está relacionado com poluição. No entanto, quando se fala em poluição, ninguém fala do lixo espacial. Nada. Está todo mundo falando, olhando aqui para baixo, são os rios, são as florestas, é isso, aquilo, coisa, aquecimento global e mais não sei o que. Não. E no final das contas você começa até a desconfiar, da verdadeira razão de tanta discussão de certas coisas como aquecimento global. Por exemplo... Nós já falamos aqui. Já falamos aqui, veja... a camada de ozônio, que se falava tanto... Não se fala mais hoje. Não se fala mais. Por quê? Porque foi resolvido o problema comercial do CFC. Que ele iria cair em domínio público, resolveram reunir, inclusive o Brasil participou, foi o protocolo de Montreal, no Canadá. O Brasil também participou e vários países e tal, e prometeram agir assim, daquela maneira tal. O problema comercial foi resolvido, não se falou mais em problema da camada de ozônio. Não tem medição de camada de ozônio, mais nada. Porque o problema comercial foi resolvido. Então não tinha nada de perigo de camada de ozônio. Então hoje a gente fica meio desconfiado. Quem sabe esse negócio de aquecimento global também tem as suas razões industriais, comerciais por trás de tudo isso. Eu me lembro que você esteve aqui no programa anterior e você foi muito claro. Você falou e eu sempre continuo divulgando isso. Tudo, questão de aquecimento global, é conversa fiada, não só fiada assim,
Porque é cíclico, né? Você foi bem claro naquele programa que nós fizemos aqui. O homem pode ter participação, mas não é o único agente. E o principal agente, se estiver havendo um aquecimento global, é o Sol. O Sol é o grande comandante dos climas no nosso planeta. É o Sol. Então, se está havendo aquecimento global, o principal responsável é o Sol. Agora, o homem pode dar uma participação. Agora, o que se diz por aí, que se o homem deixar de botar o gás carbônico na atmosfera, mas não sei o quê, vai evitar o aquecimento global? Não. Se o aquecimento global estiver ocorrendo, o que eu tenho as minhas desconfianças, mas se estiver ocorrendo, o Sol é o principal agente. E aquecimento global e resfriamento global, isso aí é uma coisa cíclica no nosso planeta. Então tem que fazer o quê? Tem-se que recorrer à história do nosso planeta. E aí nós vamos ver que a Terra já passou por vários aquecimentos globais e resfriamentos globais. É verdade. Vários. Deixa eu aproveitar esses 5 minutos que nós temos. Como é que você vê... você acha que a astronomia hoje, o ser humano... Por que o ser humano está se voltando, tanto o ser humano, que eu digo mais para o hemisfério norte, né? Os americanos principalmente, seguidos por outras potências, por que eles estão tão interessados em como é que se diz, tornar habitável algum planeta? Qual é a preocupação verdadeira sobre isso? E devemos ter essa preocupação? Essa é uma grande questão também a ser discutida até nas escolas. Será que vale... tanto investimento, tantos milhões de dólares se gastar para levar o homem à Lua e depois então parar, como aconteceu com o projeto Apollo, ou fez ir 40 para anos Marte. Agora, 40 anos hoje, sim, 40 anos agora. Quer dizer, nós estamos em 2009 comemorando os 400 anos do a primeira e os 40 anos da Apollo 11. E, exatamente, os 40 anos da Apollo 11, a chegada do homem à Lua. Mas será que vale tanto investimento para levar o homem lá para o espaço? Existe projeto para habitar o planeta Marte depois da Lua, ou a Lua servir de trampolim para chegar a Marte. Se nós temos tantos problemas aqui no nosso planeta Terra, problemas de fome, problemas religiosos e brigas e mais intrigas, guerras e tantos problemas. Claro. Então fica a indagação. Eu perguntei o seu ponto de vista de astrônomo, ex-professor, um cientista, eu quero o seu ponto de vista. Eu acho que faz parte um pouco daquele ímpeto humano da aventura. Entende? Eu acho que é uma coisa que está lá no fundo, no nosso inconsciente, que ainda não se consegue explicar muito bem. Porque, veja bem, essa corrida espacial de hoje pode ser, digamos assim, comparada à corrida marítima que ocorreu nos anos 1500 em diante. Com a chegada dos portugueses, holandeses e tal. Entende? Então é alguma coisa mais ou menos assim. O homem sempre esteve interessado em descobrir coisas que estejam além, né, do seu universo, do seu mundo. Mas você foi feliz em dizer, tudo bem, se nós tivéssemos as 1000 maravilhas aqui, todo mundo vivesse bem, economicamente, vamos dizer, aí vamos investir lá fora, mas nós temos tanta pobreza, tanta coisa a ser feita aqui, e esses, você falou em milhões, mas são bilhões, né? Bilhões e bilhões e bilhões de dólares investidos por uma coisa que nós... eu digo milhões num projeto só. Sim, claro. Eu concordo que tinha aqui, sim, mas nós não somos dirigentes, infelizmente, desse planeta. Exatamente. Então, quer dizer, a minha opinião é essa. Eu acho que é alguma coisa que está lá no nosso subconsciente que gera esse espírito de aventura do ser humano, entende? E às vezes existe um pouco de política aí por trás, porque veja, o projeto Apollo, a ida do homem à Lua, foi um projeto do presidente John Kennedy. Sim. Quando ele viu que os russos estavam saindo na frente na corrida espacial, porque o primeiro satélite, que foi o Sputnik, foi lançado em 1957. 57, isso. Nessa época, os estadunidenses estavam começando a discutir essa questão da corrida espacial e tinham levado o Werner von Braun, que trabalhou na Alemanha com aqueles foguetes e tudo mais. Os V2 e tal, e foi levado para o projeto espacial dos Estados Unidos. Então,
eles estavam perdendo terreno, né? E com a possibilidade, inclusive, dos russos colocarem satélites, espiões e tudo. Então, o governo americano entrou em polvorosa. Aí John Kennedy, então, provocou a NASA e disse, nós temos que levar um homem à Lua antes do final da década, qualquer coisa. Infelizmente assim. Não viveu para ver isso. Não viveu para ver isso. Aí depois, então, teve né, esse projeto Apollo, que foram, se não me engano, 16, eu acho. 15 ou 16, 16 e depois 16. Parou. Então aquilo ali foi um projeto muito mais político do que qualquer outra coisa. Também acredito. Na minha ideia, foi um projeto muito mais político. Ou seja, mostrar para os russos que nós, estadunidenses, estamos na frente na tecnologia espacial. Então eles tiveram que provar isso para os russos. Finalizando aqui, para a gente encerrar, a sua consideração final no seguinte: o que a gente poderia, nesse ano internacional da astronomia, professor, o que você diria para o nosso telespectador no sentido, no que a gente pode colaborar para o ano internacional da astronomia? Como nós podemos mudar? Se as escolas não mudam, se os projetos não mudam, vamos dizer, didáticos, nós como cidadãos, o que podemos fazer para mudar essa consciência, para que a gente dê fomento à pesquisa astronômica, à pesquisa do céu, dessa coisa que tanto nos fascina? A astronomia é uma das ciências, talvez a única, que recebe de braços abertos o astrônomo amador. Há os profissionais, mas há muito mais amadores do que profissionais, e eles recebem o amador de braços abertos, porque os amadores têm dado grandes contribuições à astronomia. Então eu acho que cada um tem que fazer o seu papel de ir às escolas, rádio, televisão, se apresentar, provocar alguma discussão, entende? E vejam, não só levar certezas, não, porque muitas vezes é importante também a gente levar dúvidas, a gente provocar um pouco a cabeça dos estudantes e das pessoas para fazer as pessoas pensarem. Daí que vem as grandes ideias, grandes descobertas, né? Inclusive lá na técnica, se o nosso colega pudesse colocar o único slide, a gente poderia encerrar com aquela ideia que está lá em último lugar. Vamos lá. Conhecimento só avança se você se despir da sua autoridade. No momento em que você diz, eu é que tenho o conhecimento, a minha verdade é que vale. Aí então não existe mais ciência. A ciência só vai existir a partir do momento em que sentar à mesma mesa o cientista, o religioso, o místico, enfim, ideias diferentes, eu quero dizer. Entende? Então, às vezes vale muito mais, e muitas vezes na universidade eu terminava as minhas aulas dando uma dúvida, deixando uma frase no ar. Pensem sobre isso, porque é pensando, não é, que você vai gerar novas ideias. Então, gerar novas ideias só pode contribuir para o avanço do conhecimento se nós nos despirmos da nossa autoridade do conhecimento, como o único conhecimento válido. Legal, gostei. Paulo, obrigado pela sua visita, pela sua entrevista. Vamos voltar outras vezes, porque o tema é fascinante. Eu deixo para vocês o nosso grande abraço e o até sempre.